A graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. Hoje nós chegamos ao fim de uma série de sermões no Evangelho de Marcos e nós temos falado e temos focado sobre a cruz do Rei. E a cruz do Rei é o centro da nossa vida, é o que dá sentido, é o ápice do ato redentor. E eu quero convidar você hoje a tentar olhar um pouco mais para essa cruz no final dessa série. Abra sua Bíblia em Marcos 10, capítulo 10. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Eu falei 10, abra a Bíblia em 14, tá? Perdão, Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu lerei dos versículos 51 ao 65, mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque eu farei menção de outros eventos aqui no Evangelho de Marcos. Então, quero que você esteja bem atento para aquilo que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 53 em diante. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. E puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Feche os seus olhos, por favor. Pai Santo, querido, bendito, Senhor, nós já cantamos aqui sobre a cruz. E Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, pela tua graça, nos ajude a aprender de forma mais profunda e viva o real significado da cruz do Calvário. Ó Deus, que não saiamos nós daqui indiferentes à cruz. Que não estejamos nós aqui distantes da cruz. Mas ensina-nos
que essa cruz nos toque, nos quebre, nos mova, nos ensine. Abençoa cada um daqueles que aqui estão. Deus, tira do meio de nós todo movimento, distração, e ajuda-nos a estarmos atentos àquilo que Tu tens para dizer. Mas que Tu o digas, porque quando o Teu Espírito Santo fala, os nossos corações entendem, alguma coisa diferente acontece. Nós nos dispomos a servir mais. E assim nós queremos, e assim nós humildemente pedimos, ó Pai. E o fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que carregou nos próprios lombos a cruz naquele Calvário. Amém e amém. Irmãos, hoje pela manhã nós conversamos um pouco com a nossa igreja e mencionamos acerca de um dos eventos que mais se falou essa semana, a saber, a manifestação ali em São Paulo, daquela caminhada do chamado orgulho gay, do movimento LGBT, e ali das cenas mais chocantes e que tanto foi veiculado nos meios de comunicação, nas redes sociais, foi a cena de um travesti amarrado a uma cruz, como se seu corpo tivesse ensanguentado. E ali então aquela imagem, ela suscita as mais diversas reações, das reações de muitos, enfim, pastores que estão na mídia dizendo-se chocados e falando do absurdo, outros que por sua vez diziam-se não chocados, porque o nosso Senhor de fato não está mais nessa cruz e que para nós não há símbolos sagrados, mágicos, no sentido de que essa cruz é uma representação simbólica. E o fato é que se tanto discutiu e falou, e para você ouvir a minha opinião, você lê o boletim da igreja, que eu não vou falar tudo isso aqui hoje de manhã, novamente, mas eu quero chamar a atenção para um fato. Chamar a atenção para o fato de que a cruz, por si só, ela evoca uma mensagem cheia de paradoxos, cheia de fatos que parecem se contradizer. Esse transexual justificava a sua atitude, dizendo-se, olha, eu estava querendo representar o sofrimento de todos aqueles que são hostilizados por sua opção sexual. Eu diria que não. Eu diria que aquele foi um ato de escárnio. E nós, por mais que saibamos que o nosso Cristo não está crucificado naquela cruz, todas as vezes que eu falo de uma cruz, todas as vezes que eu canto sobre uma cruz, todas as vezes que eu leio sobre esse momento, eu me recordo que há 2000 anos atrás, o Filho de Deus entregou-se, foi crucificado, suas mãos foram traspassadas, o seu corpo foi violentado e foi pendurado em um maldito madeiro. E, portanto, aquele ato de escárnio me faz pensar em tantas coisas, porque a própria cruz de Cristo foi um escárnio para ele. E o quanto a mensagem da cruz, ela parece evocar imagens paradoxais, porque a cruz, que era reservada para os malditos, carregou nela o homem mais bendito que já pisou nesse mundo. Porque a cruz, que era o ato de violência maior que qualquer ser humano poderia experimentar,
a pena capital mais horrenda que a humanidade já vivenciou, já presenciou. Essa cruz horrenda carregou o Filho de Deus. E, portanto, quando eu olho para essa mensagem da cruz, e quando eu olho para a cruz, eu vejo o quanto que ela carrega em si essas verdades que parecem ser paradoxais, e é sobre isso que eu quero refletir, e eu quero convidar a você para nós olharmos para a cruz e para as diversas lições que ela nos traz. E a primeira lição que eu quero chamar a sua atenção aqui na cruz do Calvário é que a cruz nos fala da injustiça que leva ao juízo. Quando nós lemos o relato que nós lemos aqui, do texto do Sinédrio, domingo passado nós falamos do Getsêmani, do jardim de oração. Assim que Jesus termina aquele momento, Jesus havia ido para aquele jardim de oração, o jardim de prensa da oliva, ali onde a sua alma foi esmagada a um sofrimento de morte. Terminando aquele momento, vem Judas e indica quem era Jesus com um beijo, o beijo da morte. E então, alguns homens lançam mão de Jesus e o levam para uma reunião do Sinédrio, onde lideranças religiosas estavam ali presentes. E eles porque já vinham procurando um plano para tirar a vida de Jesus já há algum tempo. Mas a grande dificuldade é que como que nós podemos acusar esse homem? E por tantas vezes eles tentaram achar um motivo. Pega-se uma dracma, uma moeda, entrega para Jesus e diz: Senhor, perdão, né? Não entregam, Jesus que pega a dracma, né? É lícito pagar tributo? Dai a César o que é de César. E na ressurreição, como é que faz? Aquela mulher que casou com o irmão morreu, casou com outro, o irmão morreu, casou com outro. Na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. Todos os momentos eles estavam procurando alguma forma. Moisés disse que podia dar carta de divórcio. Ele disse isso por causa da dureza do coração do homem. Mas no princípio não era assim, e o propósito de Deus não é esse para a gente. E portanto Jesus sempre vai dando uma resposta, e esses homens não conseguiam dizer nada o contrário. Mas o ódio deles era consumido, e o desejo de traçar um plano efetivo para lançar mão de Jesus. E esse tempo agora foi chegado. Eles levantam falsas testemunhas, que vão lá, vão dizer e vão tentar. Mas o texto de Marcos nos relata que essas testemunhas, elas eram incoerentes no seu testemunho. Elas não conseguiam apontar nada que fosse concreto. E então o sumo sacerdote daquela época chega para Jesus e pergunta para o Senhor: você não vai dizer nada? Estão te acusando. E a primeira reação de Jesus é o silêncio. Imagine a cena. À noite, à luz de um fogo distante. Aquela turba reunida, com ódio consumado. Jesus diante daqueles que queriam julgá-lo. O sumo sacerdote então pergunta mais uma vez, e interroga mais uma vez a Jesus no versículo 61, dizendo: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E agora, irmãos, Jesus, como em nenhum outro momento nos evangelhos, responde de forma tão clara, tão direta. E a resposta de Jesus é: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus.
E essa resposta é o estopim para que o Sinédrio decida matar a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Por dois motivos específicos nesse versículo. Primeiro, porque quando Jesus diz eu sou, Jesus está dizendo de si mesmo, eu sou Deus. Jesus está afirmando a sua divindade. Vocês lembram da resposta de Deus a Moisés, quando no seu encontro com ele no Sinai, e então Deus desafia Moisés para que Moisés fosse o libertador do povo, para guiá-lo para fora do Egito, levá-lo para a terra prometida. Então Moisés assim pergunta para o Senhor, mas a quem eu direi? Quem eu direi que está me mandando? E a resposta de Deus é eu sou o que sou. Porque Ele é Deus, e Ele se define por si mesmo, Ele é eterno, Ele é absoluto, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é Deus, e a única coisa que o define é eu sou, porque nada pode se comparar àquilo que Ele é. Então quando Jesus volta para aquele sumo sacerdote e ele usa as mesmas palavras do Senhor no Sinai e ele diz, eu sou. Mas ele diz mais algo aqui. Ele diz, e vocês vão ver o Filho do Homem, vindo dos céus, assentado à direita do Pai. Jesus faz alusão a dois textos. Jesus está fazendo alusão ao texto, capítulo 7 do livro de Daniel e o Salmo 110, 1. E é muito curioso pensar, irmãos, porque talvez isso não esteja muito claro para nós, mas para os ouvintes de Jesus estava. O termo Filho do Homem é um termo muito usado no livro de Daniel, que é uma literatura apocalíptica, que aponta para o futuro messiânico, para o fim dos tempos. E é interessante a gente pensar, porque Daniel no capítulo 7, a fala do Filho do Homem, que vem do trono de Deus para a terra nas nuvens, e ele vem fazer o quê? Ele vem julgar. E é isso que ele vem fazer. E então essa afirmação, ela enlouquece aqueles que o ouviam. Sabe por quê? Porque, gente, eu acho que na nossa relação com Deus, a gente faz tanta confusão. Louvado seja Deus pela sua graça, porque na nossa relação com Deus, a gente ora a Deus exigindo, achando que a gente merece alguma coisa. A gente ora a Deus determinando, achando que a gente pode determinar alguma coisa. E sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês estão me julgando? Mas deixa eu dizer-lhes uma coisa. Eu é que sou o juiz de toda a terra. A coisa aqui ela é inversa. Eu é que sou aquele que virá de sobre as nuvens. E eu virei para julgar todo ser. E é por isso que o belíssimo hino cantado pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz, mas pelo seu sacrifício, irmãos, e a Bíblia diz, e ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é Senhor. E o que Jesus está dizendo aqui é, eu sou juiz. O sumo sacerdote rasga a sua roupa como sinal de desprezo e de ódio. E ali ele diz, blasfêmia! Blasfêmia! Não precisamos achar mais nenhum motivo, porque nós já temos aqui o motivo que nós precisávamos. Irmão, Jesus foi julgado num julgamento mentiroso. Mas o juízo dos homens para com Jesus é o que garantirá para nós o juízo de Deus para com todos os homens. E é por isso que a cruz, ela é cheia dos seus paradoxos.
É o juízo de Deus, irmãos. Nós vivemos em um mundo mau. Essa semana que eu estive em São Paulo, em um curso ali de aconselhamento, eu estava conversando com um aluno que trabalha com uma ONG que cuida, que trata da questão do tráfico humano, e eles têm parcerias com trabalhos de igrejas. E ele estava me dizendo uma história que eu falei, meu Deus, porque a gente sabe da maldade do ser humano, e a gente sabe de toda desgraça, mas quando a gente fica sabendo ou ouve de mais uma, essa sensação de desalento aperta o nosso peito. E ele estava me dizendo que certa vez ele foi visitar um bairro em Belo Horizonte, um bairro tomado pela prostituição. E ele estava me dizendo que é um grupo da igreja que vai àquele bairro, e aquelas mulheres são consideradas como um trabalho escravo, porque elas precisam pagar uma diária para usarem aqueles quartos. Então são prédios imundos de longos corredores, cujas portas estão abertas, e os homens ali vão adentrando, escolhendo para si as mulheres que querem, e com as quais eles vão se deitar, eles fecham a porta, e ali se dá, e acontece que essa mulher, ela precisa pagar R$150 por dia, por diária, e que muitas vezes essa mulher não consegue esse dinheiro, e ali é uma dívida constante, mas essa mulher, enfim, sua vida, sua dignidade está tão degradada, que é um processo muito difícil. E ele estava me dizendo que em uma das visitas que ele foi com um grupo da ONG, aquele lugar, irmãos em Cristo, e que eles disseram que iam ali, e aquelas mulheres seminuas, ele disse assim, nós encontrávamos senhoras de idade, mulheres velhinhas, que acham e que entendem, que vivem daquela miséria como a única forma de viver. E você sabe o que aperta o meu coração? Aperta o meu coração é a capacidade de um ser humano manter um ambiente daquele, escravizando uma centena de mulheres. E eu fico pensando, meu Deus, até onde vai? E ele me contou uma história, e ele estava dizendo que num dado momento eles convidaram algumas moças ali para orarem, e então eles pediram, vocês não podem fechar a porta, porque nós vamos orar. E de repente uma moça batia na porta dizendo, abre, 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 porque eu quero que todo mundo aqui veja que tem gente que ama a gente de verdade. Abre essa porta, abre essa porta. Tem gente aqui que ama a gente. Abre essa porta. Eu pensei, meu Deus, como é que pode? Sabe qual é o alento da minha alma, irmãos? O alento da minha alma é que o meu Jesus, que foi crucificado naquela cruz do Calvário, um dia ele vai voltar. E um dia ele vai enxugar a lágrima dos olhos daquelas meninas. E um dia ele vai vindicar o sangue do justo. E um dia todos nós nos veremos na mão e diante daquele que é juiz. E toda língua, querendo ou não, aceitando ou não, crendo ou não, se prostrará diante dele e há de declarar, ele é Senhor. Irmãos, isso me dá alento. Isso me dá alento. Porque esse meu Jesus,
que veio a este mundo, nasceu como um servo, morreu como um ladrão maldito. Ele virá, mas virá como Senhor e juiz. E é por isso que a cruz é paradoxal. Mas a cruz tem mais lições para nós. São as trevas que levam para a luz. Irmãos, olha, e o texto continua logo após do veredito do Sinédrio. O Sinédrio era a lei religiosa. O Sinédrio representava o alto escalão da liderança judaica palestina. Mas Jesus vivia num tempo em que Roma era o império que dominava essa região toda da Palestina e quase todo o Império Romano. Perdão, em toda a região da Europa. E por isso, na relação entre Roma e a Palestina, eles tinham a liberdade de manter a sua fé e prestarem culto e manterem o seu templo, mas porque eram considerados uma religios lícita. Mas eles não podiam fazer o que queriam, e eles tinham alguns limites, e um deles, eles não poderiam condenar ninguém à morte. Logo depois que o sumo sacerdote, ele dá o seu veredito, alguns homens vêm e cospem em Jesus, cobrem-lhe o rosto, e a violência começa acompanhada de muito escárnio. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que me chama a atenção. É que violência não é somente a violência física. A violência, ela pode ser verbal, ela pode ser simbólica. E além dos murros que machucavam o nosso Senhor, o escárnio daqueles que tampavam o rosto de Jesus e lhe esmurravam a face, dizendo: profetiza aí, profetiza. Segundo passo do processo é que eles fizeram isso na calada da noite. É curioso a gente pensar que no capítulo 15, versículo 21, parece que o veredito oficial sai. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes e anciãos, e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Porque eles haviam feito isso na calada da noite, e agora pela manhã se reúne, se dá o veredito final e oficial, e o entregam a Pilatos, que é o governador romano responsável por aquela região da Palestina. Então Pilatos começa a interrogar Jesus, que você vai ver aí dos versículos 1 até o versículo 15. E o próprio Pilatos, por motivos que Deus sabe, não está confortável com aquele julgamento, porque ele sabia que era um embuste, era uma mentira. A própria mulher de Pilatos havia sonhado, em outro evangelho é relatado, não aqui em Marcos, dizendo: não te torne responsável pelo sonho desse homem, eu sonhei e fui perturbada a noite toda por causa dele. Então Pilatos tem uma saída de mestre à lá político brasileiro, né? O que eu faço? Era costume na época da Páscoa soltar um condenado. E havia esse homem chamado Barrabás. E então, para que ele não se responsabilizasse, ele joga a decisão para com o povo: eu posso soltar Barrabás e eu posso soltar Jesus. Quem vocês querem que eu solte? Soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. E então, assim que Pilatos dá o seu veredito, no seu covarde lavar de mãos, o escárnio continua. Os versículos 16 a 20 descrevem com mais detalhe toda a violência sobre Jesus. E é interessante que o motivo da crucificação para Pilatos era o fato de que Jesus se dizia rei, porque isso era uma ameaça para Roma. Na cruz,
ao alto da sua cabeça estava escrito: Rei dos Judeus. Então, para se escarnecer do nosso Senhor, eles levam para uma sala, o pretório, se reúnem e reúnem todo um destacamento militar, o vestem de púrpura, veste real, fazem uma coroa de espinhos e lhe enfiam a cabeça, pegam um caniço e batem na sua cabeça com um caniço. Caniço esse que representaria o cetro. E o saudavam enquanto o machucavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E se colocavam em escarnecedora prostração. Salve, Rei dos Judeus! Despiram-lhe e o levam para a crucificação. Nenhum ato horrendo, chibatadas que lhe dilaceraram as costas, cusparadas no rosto, o escárnio de quem dizia: não é Salvador, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? O crucificaram. E o escárnio continuava dizendo: desce daí! Desce, se podes! Tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo! Os principais sacerdotes gritavam em escárnio, enquanto o nosso Senhor, na sua dor intensa, eles diziam: salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. E então diz a palavra que chegada, irmãos, a hora 9, 3 horas da tarde, chegada a hora 9, a hora sexta é meio-dia, e a hora 9 é às 3 da tarde. Diz a Bíblia que chegada a hora 9, por tamanha dor, ouve-se o clamor mais doído, o gemido mais intenso, a oração mais sofrida que já se ouviu em toda a história da humanidade. O Filho de Deus eleva a voz aos céus e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E diz a palavra do Senhor que depois desse brado, e é interessante que a partir da hora sexta, a terra se fez em trevas, escuridão. Porque o Deus do universo havia neste momento abandonado a Jesus por um instante. O mundo se fez em trevas. A terra estremece. Mas há um evento que me chama muita atenção. O relato no versículo 29, aí do capítulo 15, diz assim, capítulo 15, versículo 39. O centurião que estava na frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, diante da mais intensa treva,
diante da mais profunda escuridão, diante do ato mais impiedoso, do pecado mais maléfico e horrendo, enquanto as trevas tomam conta de toda a humanidade, quando a terra se escurece, Jesus dá um grito de abandono. No meio daquelas trevas, um homem vê a luz. O centurião, irmãos, era um chefe de uma escolta. Certamente um soldado bem treinado. Eu conheço muito pouco do militarismo, mas do pouco que sei, eu sei que oficiais, por exemplo, do militarismo, eles fazem prova para começar um curso de formação. E ali eles podem crescer na patente. Mas um soldado romano, para chegar à sua última e mais alta patente, ele era um soldado raso e precisava lutar muito para chegar lá. E certamente esse homem centurião foi um homem, irmãos, que na sua história de vida viu derramar-se muito sangue. Foi um homem que muito provavelmente nas suas próprias mãos, muitos homens foram submetidos ao flagelo da cruz. E esse homem, para ser centurião, ele precisava ser um soldado fiel de Roma. Para qualquer soldado romano, qualquer um que fosse, qualquer patente que fosse este homem, ele precisava entender quem era o seu chefe, e era César. Toda moeda romana da época, irmãos, trazia uma inscrição que dizia: Tibério César, filho do divino Augustus. Para um soldado leal, o único ser divino que ele tinha diante dele, o único que ele poderia chamar de filho de Deus, era César. Mas esse homem, em meio à sua treva, ele olha para o último suspiro de Cristo e uma luz lhe brilha. Porque todas as trevas do mundo são absorvidas pela santidade de Cristo Jesus. E esse homem foi o primeiro a confessar diante da cruz do Calvário, dizendo: Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele não é qualquer um. Ele é verdadeiramente filho de Deus. E por isso a cruz, ela carrega em si uma mensagem paradoxal, porque as trevas daquele momento se tornaram em luz para todos nós. E é por isso que o apóstolo Paulo muito bem disse em 2 Coríntios, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a treva que havia em nós foi absorvida e engolida pela luz de Cristo, para que a luz dele brilhasse em cada um de nós. Porque a única coisa que nos restavam eram trevas. E é por esse motivo também que o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Ele é a luz. Mas a cruz também nos ensina
e nos fala do paradoxo da mensagem, da separação que nos aproxima. Você viu quantas mensagens paradoxais? A injustiça que leva ao juízo, as trevas que levam para a luz, a separação que se aproxima, que nos aproxima. Irmãos, Cristo foi separado de Deus para que você pudesse chegar perto dele. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Diz a Bíblia no versículo 38, que na morte de Jesus, depois do seu brado, a palavra diz que o véu se rasga de cima a baixo, o véu do templo. Sabe o que isso significava? O véu do templo separava outras partes do templo do ambiente mais santo, porque era tão santo que uma vez, e apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação, chamado de Yom Kippur, se preparava por muito tempo para entrar naquele santo dos santos e fazer um pedido de perdão pelo pecado de si mesmo e pelo pecado de todo o povo. Sabe por quê? Porque todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a mensagem da cruz nos mostra que Deus se separou de Cristo para que Ele carregasse os nossos pecados. E o véu é rasgado de cima a baixo para que você tivesse acesso ao Pai e pudesse chamá-lo de meu Pai. Cristo foi separado de Deus para que você nunca mais se afastasse dele. E é por isso que o mesmo apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a altura? Será a profundidade? O que poderá ser? Espada? Anjo, potestade, nada poderá nos separar, porque o véu já está rasgado e o acesso está aberto e ligado através do sangue e do sacrifício de Cristo Jesus. Mas eu quero encerrar falando sobre o último aspecto, o desespero que aponta para a esperança. Irmãos queridos, aqueles irmãos daquela época não entenderam bem a mensagem da cruz. Especialmente o que dizia respeito à ressurreição. E muito embora Jesus tivesse falado por muitas vezes que ele ressuscitaria, eles não entendiam. Irmão, você já parou para pensar que quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, aquela imagem ela é tão tenebrosa? Eu quase, mercê de Deus, nunca perdi pessoas tão próximas. Talvez as duas pessoas mais próximas de mim que eu perdi foi um amigo seminarista, estudou comigo e morou um tempo comigo no seminário em Campinas. E depois que eu havia me formado, ele morreu num acidente de carro, uma batida de frente para um caminhão. E quando eu vi o seu corpo no caixão, todo remendado, meu Deus, a imagem daquele corpo me chocou e me chocou muito. E mais recentemente a morte da minha sogra, com quem nós convivemos tão de perto, tão jovem, e de repente a incoerência e o horror do fato de que de repente você está um segundo ali com quem você ama e um outro segundo não está mais. Esses discípulos de Jesus sofreram, porque a única imagem que eles conseguiam ter na mente era a imagem do sangue, do corpo dilacerado, do líder sendo morto na cruz do Calvário. E a dor foi tão grande, que o texto de Lucas nos relata sobre dois discípulos no caminho de Emaús. E enquanto Cristo ressurreto caminhava com eles, Emaús era uma cidade, uma região bem próxima de Jerusalém, e Jesus ressurreto chega para ele dizendo: do que vocês falam acerca no caminho?
E eles dizem para Jesus: nós conversamos aqui de como foi horrível, de como morreu o nosso Senhor. E nas palavras daqueles homens diziam: porque era Ele passado, era Ele quem havia de redimir Israel. Não há chance, não há esperança. E essa é a sensação, é o desespero dessa gente que depositou a esperança no Nazareno. Diante de tantos messias diferentes, tantos que se diziam messias, veio um homem de Nazaré, filho de um carpinteiro, que falava com autoridade que ninguém jamais havia visto. Aquele homem compassivo, que operou tantos milagres, aquele mestre sereno, e aquele líder duro quando precisou ser duro, aquele homem que tocava os leprosos e a sua doença desaparecia, que tocava os olhos dos cegos e os cegos viam, que orava pelo coxo e o coxo voltava a andar. Morreu o nosso Senhor, morreu o nosso Jesus. Mas diz a Bíblia no capítulo 16 que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desapontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram a pedra e já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. E o desespero virou esperança, e o fim deixou de ser fim e virou recomeço. Jesus estava vivo. Irmãos, olha aqui para mim, Ele ainda está vivo. Há muita gente que questiona a ressurreição de Jesus por muitos motivos. Eles dizem, por exemplo, alguns argumentos dizendo: ele não morreu. Ele morreu. O Evangelho relata várias vezes que ele havia morrido. Antes, e é interessante da gente notar, que antes de José de Arimateia pedir depois que ele pede o corpo de Jesus a Pilatos, Pilatos manda verificar se ele de fato estava morto, e assim foi feito. Ele morreu. Eles sabiam onde era o túmulo de Jesus. Muitos dizem: foi uma alucinação. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: existem alucinações. Eu já vi gente que tem surto psicótico. Eu já vi gente que tem alucinação. Um aqui, outro acolá. Mas sabe o que o apóstolo Paulo relata? No capítulo 15 de Coríntios, ele relata pelo menos em 5 situações Jesus aparecendo para as pessoas. Ele diz que Jesus em um só momento apareceu para cerca de 500 irmãos, 500 alucinados. Você acredita nisso? Apareceu muitas outras vezes para muita gente. Em Atos relata que o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, andou cerca de 40 dias com seus filhos, com seus irmãos. Irmãos, olha aqui para mim. Você acha que a nossa fé é ingênua? Você acha que a alucinação de meia dúzia de palestino pé rapado mudou a história do mundo? Você acha? Ele ressuscitou. Muitos dizem:
não pode ressuscitar. Ressuscitar é contra a lei da natureza. Como é que pode num tempo de ciência? Morreu, morreu. Morreu, acabou. Meus irmãos, a natureza obedece às leis do seu Criador. Ele é o Cristo que quando precisou mandou o mar, aquieta-te, o mar se aquietou. Estava conversando com a Dani, minha esposa, e ela está fazendo um curso de pós-graduação na fisioterapia, e estavam tendo aula sobre oncologia pediátrica. E ela estava me dizendo quanto que foi triste aquela aula, meu Deus, as crianças e tanta gente morrendo. E a professora estava falando de cuidados paliativos. Cuidados paliativos, ou seja, vamos diminuir a dor dessa criança porque ela vai morrer. É quando os médicos disseram não tem mais jeito, acabou para essa criança, ela vai morrer. Aí então eles entram com os cuidados paliativos. Mas a minha mulher, com a mulher crente, perguntou: professora, a senhora nunca viu um milagre ali? Nunca viu nada diferente acontecer? Ela disse: olha, se fosse até o ano passado eu diria que não. Mas do ano passado para cá, 2 crianças, os médicos já tinham declarado, vai morrer, pode começar o cuidado paliativo, e de repente, de um jeito que ninguém explica, as crianças curaram. E aí o que o médico me diz? Não sei. Pois eu digo, eu sei. Quem dá a última palavra sobre a morte é Deus. É Ele quem tira a vida, é Ele quem dá a vida, é Ele quem mata, é Ele quem ressuscita, é Ele quem livra, Ele é Deus. Isso é esperança para mim e para você. Jesus ressuscitou. E a cruz do Calvário, que num momento foi o ato de maior desespero para todos nós, agora é o símbolo de maior esperança que a gente pode ter. Ele está vivo. Ele está vivo. E é esse Cristo que nós vamos celebrar aqui. A gente se lembra da sua horrorosa morte, porque Ele morreu por mim e por você. Mas Ele ressuscitou. E é por isso que eu amo a mensagem da cruz que vocês cantaram aqui. Ah, eu amo essa mensagem, porque a gente só pode viver por essa cruz. Que Deus assim nos abençoe. Por favor, feche os seus olhos. Cristo vivo, ressurreto de entre os mortos ao terceiro dia, nós te louvamos. Bendito seja o Cordeiro, bendito o sangue imolado, derramado, bendita a morte que traz vida, a separação que aproxima, a dor que traz a cura. Bendito o nome do Senhor. Bendito sejas tu, que merece toda a nossa adoração, porque a tua mensagem nos faz viver em meio a um mundo de tantas trevas. Agora prepara o nosso coração para a celebração desta ceia preciosa, desse meio de graça que alimenta a nossa alma. Abençoa o teu povo. Que a tua cruz seja o sinal da nossa esperança, porque a tua morte nos deu vida e a tua dor nos trouxe a paz. Muito obrigado, ó Cristo Senhor, em nome de Jesus. Amém.